Bem, bom dia, né? Estamos aqui começando a revisão da matéria que foi lecionada esse ano, né? Então acho que vocês estão lembrados, eu havia combinado, né? Eu pretendo passar de novo pela matéria que foi dada, então hoje a gente vai estar falando sobre o comecinho da cinemática, né? As definições elementares, né? O que é trajetória, o que é ΔS, né? Para a gente poder estudar de novo a cinemática, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tem uma apresentaçãozinha, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apresentação, né? Então primeiro, né? O que nós temos é a definição de ponto material, né? E o que é o ponto material? É você considerar o objeto com dimensões desprezíveis. Então você vai considerar como se fosse um pontinho. Tá? O outro conceito é o de corpo extenso. Então, o corpo extenso é quando você leva em consideração o tamanho do objeto no estudo do movimento. Tá bom? O mesmo objeto num movimento pode ser considerado um ponto material, no outro vai ser considerado um corpo extenso. Então, por exemplo, um trem. Você está estudando o movimento do trem para ir de uma cidade a outra, não importa o tamanho dele, né? Agora, se você vai ver, quer calcular o tempo que o trem leva para passar numa ponte, pode até ser que o trem seja maior do que a ponte. Então, nesse caso, você vai ter que levar em consideração o tamanho dele, né? Então, o mesmo objeto, né, num movimento ele é considerado, né, um ponto material, no outro vai ser um corpo extenso. Outro conceito é de trajetória. Então, o que é trajetória? Trajetória é o caminho que o corpo descreve, né? E ao realizar o movimento, o que você vai ter é uma linha. Então, a trajetória é uma linha, é um lugar geométrico. A gente está falando de geometria, tá bom? E essa linha, aí depois vocês vão ver, a gente vai classificar, ela pode ser retilínea, pode ser circular, né? Aí depois a gente vê o nome que a gente vai dar para ela, tá? Então, a trajetória é o caminho, né? É um lugar geométrico, é uma linha. Referencial é quem está vendo o movimento, né? Então, o referencial vai ser o quê? O referencial é o observador, né? E a trajetória depende de quem está vendo, tá? Então você tem, por exemplo, vamos imaginar, você tem um avião, esse avião deixa cair uma bomba, tá? Então, em relação ao piloto, ele está vendo a bomba cair, a trajetória vai ser retilínea. Em relação, né, a quem está no chão vendo a bomba cair, vai ser um arco de parábola. Então a trajetória ela depende de quem está olhando, depende do observador, depende do referencial. Tá? Outro conceito, trajetória orientada. Então a trajetória orientada, o que vem a ser? Você vai pegar a trajetória, vai falar que um ponto vai ser a origem, né? E você vai ver de onde você sai. Você vai dar lá uma orientação, no sentido que é positivo, e a partir daí você determina o espaço. Deixa eu fazer um exemplo, que eu acho que aí essa parte é melhor a gente falar um pouquinho, fazer um desenho para estar mostrando, tá bom? Então vamos lá, tenham paciência comigo porque eu estou aprendendo a usar isso aqui, né? Então você tem lá a trajetória. Então isso aqui é o caminho que ele descreve, né? Bem, então por exemplo, no meu caso, eu moro em Campinas e eu vou pegar a estrada aqui em Anguera que está representada por essa linha. Então o espaço inicial, né, o marco inicial vai ser o quê? Vai ser o quilômetro zero. Então onde é isso? São Paulo, tá? Aí eu saio de Campinas, tá? Campinas nessa estrada, bem, primeiro Campinas não é um ponto, né? Uma cidade grande, então ela vai do quilômetro 92 até o 120, alguma coisa assim. Aqui eu estou marcando um ponto. Vamos imaginar que aqui passa a ser, né? Então o quilômetro 92, tá? E eu vou para Ribeirão Preto. Então Ribeirão Preto, né? Se eu não me engano, é o quilômetro 310, tá? Então, repare o seguinte, o espaço, à medida que você está se deslocando, né, da capital indo para o interior, está aumentando. Então, você tem uma orientação. Então, aqui está a orientação dessa trajetória,
tá? Vamos imaginar que eu fosse fazer uma viagem de Campinas para Santos. Bem, então, inclusive já é uma outra estrada. Deixa eu melhorar aqui, né? Bom, então vou pegar, vou para Santos. Então vou, pronto. Faz de conta que aqui é Santos. Tá? Ou você pega Imigrantes ou pega Anchieta, né? E deve estar uns 80 quilômetros. Tá? Se eu falo para você, olha, eu estou no quilômetro 80, onde que eu estou? Estou em Santos. Não sei, porque você tem tanto Santos, como tem um ponto aqui entre o quilômetro 0 e o 92, que, né, tem o 80 aí também. Então, se aqui é o 0 e eu orientei a trajetória, né, deixa eu destacar, orientei a trajetória, né, aqui ó, tá, vamos lá, estou orientando para esse sentido. Então, se aqui são valores positivos, esse outro eu vou colocar um sinalzinho de menos. Então aí é o menos 80, tá? Note que você nunca vai encontrar, né, esse menos na estrada, é uma convenção nossa, tá? Então aqui são os positivos e aqui você teria então o quilômetro menos 80, que você nunca vai ver na estrada, mas vai ver no exercício de física. Por quê? Porque de um lado é número positivo, do outro é número negativo, né? Você tem o zero, né? Então aí você tem as orientações, tá bom? Bem, vamos pegar um caso, né? Eu saio de Campinas e vou para Ribeirão. Então, vamos lá, estou eu aqui, né? Faz de conta que aqui sou eu, né? Então eu parto daqui. Então, o que é isso? Isso é o S0, isso é o espaço inicial. Veja, essa origem é origem da trajetória, da estrada, tá? Da onde eu começo, eu chamo de S0. Onde eu estou indo? Então aí é o espaço final S. E aí a gente define a variação de espaço, né, que é o S menos o S0. Então aí eu vou ter qual foi a variação. Variação da plaquinha que guarda a minha posição. Então veja, ó, aqui eu tinha esse espaço, né? No final da minha viagem eu tenho esse aqui. Tá? Então eu tenho uma variação de espaço, tá bom? Essa variação de espaço é dada pelo ΔS, tá certo? Então vamos continuar, né, com os conceitos que a gente estava vendo. Então você tem, né, o espaço, já falei já do deslocamento, né? Então próximo conceito, velocidade escalar média. Então o que é isso? É uma tentativa de a gente medir a rapidez com que dá o deslocamento, né? Então você vai ter o deslocamento escalar, você vai pegar qual foi a variação de espaço e vai dividir pelo tempo total, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos voltar lá para o nosso exemplo, tá? Então, vocês estão vendo aí o desenho, né? Vamos imaginar que para fazer isso eu levei, sei lá, 2 horas. Então, né, vou pegar aqui, ó, saí daqui e fui para lá, tá? Então eu levei aqui, intervalo de tempo, 2 horas. 2 horas dirigindo, mas no meio do caminho eu parei num posto de gasolina para almoçar. Ao todo eu levei 3 horas. Então eu vou considerar o quê? 2 horas que eu fiquei dirigindo, ou eu considero aquela 1 hora que eu fiquei parado almoçando? Considero as 3 horas. É o tempo final menos o tempo inicial. Não importa que você ficou parado. Você conta o tempo todo. Então, se você levou 2 horas dirigindo e parou 1 hora para almoçar, você conta essa 1 hora para almoçar também. Tá? Então aqui, ó, eu vou pegar o quê? 3 horas. Né? E o que eu quero calcular é a velocidade média. Então, nesse exemplo, né, eu teria o quê? Eu teria o ΔS por ΔT. Então, vamos lá. Quem que é o ΔS? O ΔS vai ser, né, os 310 menos os 92, que é da onde eu saí. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 200, né? Deixa eu ver aqui. Né? Você vai ter
né? 310, 92, 218. Então, eu levei 200, percorri 212 quilômetros. Isso, gente, eu vou usar aqui, ó. 218, tá? Agora, eu tenho o tempo, né? Então, eu vou pegar o tempo que eu tenho aqui, ó, é de 3 horas, vocês estão vendo? Então, eu vou dividir isso por 3, tá? Então, qual que é a velocidade média? Vai ser os 218 dividido por 3. Então, vai dar, né, 72,7 quilômetros por hora. Tá? Não importa que eu fiquei 1 hora parado. Calculei qual é a velocidade média. Tá? É uma ideia de rapidez, né? Inclusive, vamos imaginar uma outra situação. Então, olha, vamos partir para um outro caso. Tá? Deixa eu limpar aqui a nossa lousa, né? E eu vou limpar isso aqui. Então, vamos para um outro exemplo. Depois eu vou usar aqui a velocidade média de novo, né? Vamos imaginar que o movimento agora é outro, tá? Então, né, inclusive, deixa eu limpar isso aqui, tá? Então, qual que é a história agora? Vamos imaginar que a minha historinha agora mudou. Eu saio de Campinas, vou para Ribeirão Preto e volto para Campinas, né? Então, fui lá trabalhar, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho que o espaço inicial é 92, né? Tenho que o espaço final é o 92, tá? E, como eu estava falando para vocês antes, né? Aqui eu tenho o quilômetro 310, que é o espaço lá de Ribeirão Preto, tá bom? Bem, e qual foi o movimento? O movimento agora foi esse: eu saí daqui, vim pela estrada, né, cheguei em Ribeirão, parei, fiquei lá o dia inteiro e voltei à noite, tá? Então foi esse o meu movimento, tá bom? E levei para fazer isso um intervalo de tempos de 10 horas, tá bom? Fui 2 horas dirigindo, fiquei 6 horas lá e outras 2 horas para voltar, né? Qual que é a velocidade média? Bem, aí você vai ter que ver qual foi o ΔS, né? Então, se você pegar aqui o ΔS, esse ΔS é zero, porque você parte do quilômetro 92, chegou no quilômetro 92. Então, nesse caso, a velocidade média é zero, tá? Vamos até exagerar, né? Eu peguei agora, não fui de carro, fui com um foguete até Ribeirão Preto e levei, né, um tempo diferente. Vou até pegar uma cor especial aqui para vocês. Então agora, como é um foguete, eu tenho aqui que o tempo foi de 1 segundo. Não importa, ΔS vai ser zero, né? E ainda que você leve 1 segundo para ir e voltar até Ribeirão Preto, tá? A sua velocidade média vai ser zero. Então, veja, a ideia era medir rapidez, mas você está vendo que esse conceito não está funcionando muito bem. Por quê? Ele funciona bem quando o movimento é de ida. Agora, se tem ida e volta, o valor que ele vai dar não vai ter significado. Então tem que ficar esperto quanto a isso, tá bom? Mas vamos continuar, né? Então, voltando para a nossa apresentaçãozinha, tá? Você tem lá a velocidade escalar média e a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, o que que é? É aquela que você tem num dado momento, num certo instante, tá? É aquela que o velocímetro está marcando. A aceleração escalar média, de novo, é no intervalo de tempo grande. Você vai pegar a variação de velocidade e vai dividir por variação de tempo. Aí a unidade que você vai ter vai ser um metro por segundo, que a gente escreve como metro por segundo ao quadrado, tá? Já a aceleração escalar instantânea é aquela que você tem num dado instante, num dado momento. Bom? Classificação do movimento. Então você pode classificar de acordo com 3 critérios. Primeiro deles,
né, quanto à forma da trajetória. Então ela pode ser retilínea, ela pode ser circular, pode ser parabólica, pode ser helicoidal. É a forma da linha. A helicoidal é como se fosse a hélice, né, a ponta da hélice de um avião, ou ainda como se fosse a espiral de um caderno. Tá? Parabólica, na forma de uma parábola. Tá? É dizer como é a trajetória. O segundo critério de classificação é quanto ao sentido. Se você vai a favor da trajetória, então aí o movimento é chamado de progressivo. Se você vai contra, o movimento é chamado de retrógrado. No primeiro caso, a velocidade é positiva, nesse segundo caso, a velocidade é negativa, porque você vai no sentido dos números negativos. Tá? Quanto à variação da velocidade, então pode aumentar a velocidade, o movimento é chamado de acelerado, pode diminuir, então ele é chamado de retardado, ele estaria brecando, ou ainda pode ser uniforme, não é nem acelerado nem retardado. Bom? Bem, além disso, você tem também propriedades gráficas. Então são 4 propriedades. Você vai ter a propriedade do espaço, né, em que a velocidade vai dar a inclinação dessa reta. Né? Então se eu pegar aqui o ΔS, vai dividir por ΔT. Tem uma outra propriedade dessa no gráfico da velocidade. Tá? Então você vai pegar aqui a inclinaçãozinha e vai ter a aceleração. Mas o gráfico da velocidade tem 2 propriedades. Então a outra propriedade é da área. Quando você calcula a área aqui, você volta e acha quanto ele andou, acha o ΔS. Tá? E tem, né, o gráfico da aceleração. Nele, quando você acha a área, você vê qual foi a variação da velocidade. Deixa eu fazer um resuminho disso para vocês na nossa luzinha aqui. Vamos brincar um pouco mais com ela. Então, deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu mudar a cor, né? Porque ficou muito, cheguei aquela lá. Então você tem o quê? Você tem gráfico de espaço por tempo. Opa, ficou estranho. Vamos voltar. Você tem o gráfico de espaço por tempo. Tem o gráfico da velocidade por tempo. E tem o gráfico da aceleração por tempo. Então, resumindo o que a gente tinha falado lá. Se você tem o gráfico do espaço para você chegar na velocidade, você vai ver o que? Você vai ver a inclinação do gráfico, que a gente escreve como a tangente daquele ângulo. Né? Deixa eu só ver o ângulo que a gente tinha ali, era o ângulo alfa, né? A tangente do ângulo alfa, inclinação da reta. Tá? Daqui para cá, você também vai pegar a inclinação. Então, quem que é a aceleração? É a tangente no gráfico da velocidade. Para você fazer a volta, né, o que você faz? Para vir daqui para cá, né, você vai calcular a área. Então, o ΔV, ele vai ser o quê? Ele vai ser a área nesse gráfico. E, né, tendo o gráfico da velocidade para você chegar, né, no espaço, para achar o ΔS, você também faz a área. Tá? Então, são essas as propriedades que a gente tem. Né? Acho que vale a pena você usar isso aí, a gente vai demonstrar isso aí depois, quando estiver estudando o movimento uniforme e o movimento uniformemente variável. Tá bom? Aqui eu estou só fazendo a apresentação das propriedades que a gente vai usar mais para frente. Tá bom? Bem, moçada, a teoria que eu tinha para falar para vocês hoje, né, era essa. Deixa eu só fazer alguns exemplos, tá? Para a gente poder, né, mostrar como é que a gente usa essas propriedades, esses conceitos, ok? Só lembrando, né, isso aí já está lá no SWAP desde o começo do ano, você já deve ter essa folhinha em mãos, tá? Acho que eu não sei se eu consegui imprimir a primeira folhinha, mas o arquivo você já tem, está lá no SWAP há muito tempo, tá? Tem esse resumo que eu mostrei para vocês e tem mais alguns exercícios. Agora eu vou escolher alguns daqueles exercícios, tem uns 10 exercícios, eu vou fazer 4 agora para mostrar como é que é, tá bom? Então vamos voltar para a nossa apresentação e vamos seguir em frente com os exercícios. Então, pegando aqui, ó, exercício 2. Protótipo de um barco de competição para testes de motor econômico registrou a seguinte marca: 1 galão de combustível, o barco percorreu 108 km em 50 minutos. Qual a velocidade média em km por hora?
Tá? Então vamos lá. Então o que eu tenho aí, né? Deixa eu fazer o exercício, né? Então você tem o seguinte, né? A velocidade média, né? Quem que é? É o delta S por delta T, tá? Então você vai ter o quê? 108 quilômetros dividido pelo tempo. Qual que é o tempo? 50 minutos. Mas esses 50 minutos eu tenho que passar para hora. Então aqui está em quilômetro e aqui está em hora, tá? Aí a gente tem que fazer a continha, tá bom? Então, fazendo a continha, eu vou pegar aqui. São 108, né? Tenho lá os 50, vou dividir por 60 e vou dividir. Então isso vai dar que a velocidade, deixa eu mudar de cor que isso aqui está falhando um pouquinho. A velocidade média vai ser de 129,6 quilômetros por hora. Bom? Então olha, resumindo, peguei delta S por delta T, tinha o delta S, tinha o delta T, mas estava em minuto. E a gente não usa quilômetro por minuto, a gente usa quilômetro por hora, né? Então eu fiz essa conta e aí está aqui 129,6, tá? O outro exercício, deixa eu passar aí para vocês, aumentar um pouquinho. Eu acho que vocês não viram eu resolver. Só um minutinho de paciência, deixa eu fazer aqui que ficou difícil para vocês verem isso aí. Porque do jeito que estava, vou retomar, viu, moçada? Porque vocês não viram coisa alguma, desculpa aí, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer de novo o exercício. Aí eu já faço com a caneta que funciona. Vamos lá. O que eu tenho? Tenho aqui velocidade média. Agora ficou melhor, né, gente? Desculpa que tem que ir acertando aqui, ainda não estou muito esperto. Vai ser igual a quem? Você tem delta S, ele deu 108 o quê? Quilômetros. E o tempo? O tempo é de 50 minutos. Tem que passar para a hora, então vamos dividir por 60. Então aqui é a hora. Tá? Bem, o que é isso, né? Isso aí vai dar que a velocidade média, tá? Só lembrando, né? Vamos ver se dá para ver. Aqui dá para ver. Se eu tenho A dividido por B, dividido por C, dividido por D, o que é isso? Eu multiplico extremos e divido pelos meios. Então isso dá A vezes D sobre B vezes C. Tá bom? Aqui, ó, esse 180 está dividido por 1. Então isso vai ser 108 vezes 60. E tudo é dividido por 50. Tá? Aí você simplifica. Tá bom? Se você quiser, né, acho que vale a pena aqui aprender alguns truques, tá? Você vai estar prestando vestibular. Ao invés de dividir por 5, não é melhor dividir por 10, porque é mais fácil? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para ficar 10 aqui, o que você tem que fazer? Você não teria que pegar isso e multiplicar por 2? Tá, então vamos lá, né? Se você multiplicar isso por 2, vai ter o quê? Ao invés de 108, vai dar 216 vezes 6. Tá certo? Tá? Então, veja, para não ter que trabalhar para dividir por 5, eu fiz o quê? Multipliquei por 2. Agora, eu peguei e multipliquei então esse cara por 2, deu 216. Aí fica mais fácil a sua conta, né? Se você pegar o 216 e multiplicar
por 6, isso vai dar, né, 1296, tá? Mas não está dividido por 10? Tá? O que? Quilômetros por hora. Tá bom? Então esse é o nosso exercício 2. Agora sim, desculpa, eu estou aprendendo a dominar tanto o software, né, que eu estou usando para fazer as aulas, como também aquela luzinha ali, né, que vocês viram que eu estou usando, né, aquela mesa, e de vez em quando eu cometo alguma besteira aqui, tá bom? Vamos continuar. Então, terceiro. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move. Ou seja, ele está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, veja aí o desenho, né? O Abelardo tem um ônibus, está lá a Heloísa lá dentro e está o Abelardo lá fora. Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o passageiro está em movimento. Então, de acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneiras devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Então, nesse ponto é bastante simples, né? O que você tem que falar é que a situação de movimento ou de repouso, assim como a trajetória, depende do referencial. É o referencial que determina se está ou não em movimento e qual é a trajetória. Tá bom? Então, esse é facinho, né? Outro. Exercício 4. Então você vai ter aí o seguinte, né? Um móvel percorre um trajeto AB em 3 etapas, conforme a figura. Aí ele coloca o seguinte: no primeiro trecho, o velocímetro marca V1. No segundo trecho, ele acusa V2. E no último, V3. Tá? Sendo V1, V2, V3 constantes. Qual que é a velocidade média no trajeto AB? Tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Deixa eu fazer na lousa esse aí. Tá? Então, vamos lá, né? Ó, você tem aqui o seguinte: isso é o ponto A, primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, todos eles iguais. Aqui é o A, aqui é o B, e o tamanho deles: X, X e X. Aqui deles tem a velocidade de V1, V2 e V3. Tá? Bem, vamos lá. O que acontece, gente? Quem que é, né, a velocidade média? Você tem que velocidade média é igual delta S por delta T. Então, o delta T vai ser o quê? O delta S sobre V. Então, eu vou usar isso, né, 3 vezes. Tá? Vou usar para o primeiro, para o segundo e para o terceiro pedaço. Então, ó, estou usando aqui delta T é delta S sobre V. Então, quem que é o delta T1? Vai ser X sobre V1. Ah, e o delta T2? Vai ser X sobre V2. Ah, e o delta T3? Vai ser X sobre o V3. Tá? Ah, e o que é o delta T total? É somar os 3. Tá? Então, para isso, eu teria que somar. Tá? Então, vamos lá. Na hora que eu somo, eu vou ter o delta T total. Né? Na verdade, é o delta T. Né? Para ir de A até B. Também vou para o total, delta T. Tá? Isso vai ser igual a quem? Ó, qual que é o mínimo múltiplo comum entre V1, V2 e V3? Vai ser V1 vezes o V2 vezes o V3. Tá? Só que V1, V2, V3 dividido pelo V1 vai dar V2, V3. V1, V2, V3 dividido pelo V2 vai dar
V1, V3. E V1, V2, V3 dividido pelo V3 vai dar V1, V2. Tudo isso multiplicado pelo X. Tá? Então, olha, eu achei qual é o ΔT. Agora, eu vou pegar, então, a velocidade. Então, vamos de novo. Eu tenho que a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, né? Então, vai ser quanto? Vai ser 3x, somar os 3, dividido por isso aqui. V1, V3, V1... Vamos organizar, né? V1, V2, V1, V3, mais V2, V3. Tudo isso vezes o X, né? Dividido por V1, V2, V3. Tá? Veja. Agora, eu tenho que esse cara e esse já foi. Aí ficou ruim porque você não viu. Deixa eu mostrar a lousa toda, né? Ô, moçada. Tá vendo? Então, o delta S é 3x, aqui você tem delta T, eu coloquei lá, cortei o x, ela tem que fazer essa conta, tá bom? Então, vamos lá, né? Quem que vai ser a velocidade média? Vai ser 3, que multiplica V1, V2, V3, dividido por V1, V2, mais V1, V3, mais V2, V3. Tá bom? Então essa é a resposta do exercício. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Para nossa apresentaçãozinha. E aí, mais um outro exercício. Tá bom? Então, moçada, tenta fazer enquanto isso. Veja, o gráfico ao lado ilustra a posição S em função do tempo, né, de uma pessoa caminhando em linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta. Ó, cuidado então, porque aqui você tem o que? Você tem um gráfico de espaço, né? Tenta achar aí qual que é o correto. Vamos lá, posso fazer? Então vamos ver. Ó, item A. A velocidade no instante 200 vale meio. Não, no instante 200 você vê que ele está parado. Olha, não muda a posição. Então, item A não é. Item B. Em nenhum instante a pessoa parou? Não, parou. Entre o instante 100 e o instante 300. Tá bom? Depois, a distância total percorrida foi de 400, durante os 400 segundos foi de 120 metros. Bem, de fato ele andou 100 na ida, mais 20 na volta, então andou 120. Então a resposta é C.
o deslocamento durante os 400 segundos foi de 180, não foi de 120. E o menor valor da velocidade no instante, o valor da velocidade no instante t igual a 50 é menor do que no instante t igual a 300. Olha, no instante 50 é esse, ele anda 100 metros em 100 segundos, é 1 metro por segundo. Agora aqui ele anda 20 em 100, então é 0,2. Então a velocidade no instante t igual a 50 é maior do que essa aqui, tá? Então tá feito.